Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar desenvolvendo aqui um cabeçalho, né, para a nossa tela resultados. A tela de resultados a gente vai criar um cabeçalho próprio, né? A gente não vai usar esse cabeçalho aqui do Stack Navigator. Então, para a gente conseguir, né, acessar a nossa API, fazer a solicitação ali para a API e ter acesso aos dados. Então, a gente vai desenvolver nessa aula somente esse cabeçalho e um pouco aqui, né, da tela de resultados em si. Então, na aula passada a gente criou, né, essa tela inicial, e se eu abro aqui o terminal, a gente está personalizando o link, né? Se eu clico aqui em GIFs, a gente tem o nosso link aqui, né, com V1/GIFs, né, para a gente estar acessando os GIFs. E se eu clico aqui em stickers, nós temos aqui, né, V1/stickers, que é o link para a gente estar acessando os stickers ali da API do GIF. Tranquilo? Então, aqui na nossa tela resultados, né, a gente tem aqui o cabeçalho padrão, né, do Stack Navigator. Então, a gente já vai começar removendo esse cabeçalho, que na aula passada, né, eu ensinei como que remove, que é basicamente a gente define aqui no Stack.Screen, né, na nossa tela, a gente define aqui essa propriedade options, e nessa propriedade options a gente coloca, né, ela recebe aqui um objeto, e esse objeto ele tem a propriedade header shown, que vale false, né, um booleano false, que vai remover aqui o cabeçalho. Então eu vou copiar isso aqui e vou colar na tela resultados, né, se eu salvo, a gente já pode ver que o cabeçalho sumiu. Então, voltando aqui na tela inicial, na tela resultados, né, nós temos agora que resolver esse problema de layout, porque o resultado, né, o texto resultado, ele foi movido lá para o canto superior esquerdo e ele já está ali, né, já está com um problemazinho de layout. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente pode usar aqui nesse nosso view, né, eu vou criar um estilo aqui para ele. Então, o style vai receber aqui styles.view, né, eu vou criar aqui essa propriedade view e eu vou importar aqui também do React Native, eu vou importar a status bar, certo? Então, no estilo que a gente vai criar aqui, né, o view, que a gente acabou de aplicar aqui nesse view que está contendo o texto, né? Então, eu vou criar aqui um estilo que é o margem top, né, a margem do topo, e eu vou aplicar aqui o valor, eu vou usar, né, a status bar.current height, né, a altura atual desse dispositivo. Então, se eu salvo isso aqui, a gente vê que o resultado, o texto, o resultado foi movido para baixo e ele já não está mais tendo aquele problema de layout. Só que o problema que a gente vai ter agora é porque o status bar.current height ele só funciona para Android, ele não funciona para iOS. Então, isso aqui no iOS ele vai retornar um valor nulo e aqui margem top, né, vai ser nulo, então a gente não vai ter essa margem, né, que vai tá tirando esse problema aqui do layout. Então, para resolver isso aqui, nós temos aqui, se a gente importar aqui do React Native, o Safe Area View, né, que é basicamente um view. Ele no Android ele se comporta como um view comum, só que no iOS o Safe Area View ele vai aplicar um padding, né, que vai retornar para a gente a área safe, né? Ele vai corrigir as bordas para a gente não ter nenhum problema aí de layout. Então, aqui no lugar desse view, se eu coloco aqui um Safe Area View, né? Opa, estou copiando errado aqui. No lugar desse view, se eu coloco um Safe Area View, no Android ele vai se comportar como um view, mas no iOS ele vai se comportar, né, removendo ali, corrigindo as bordas para a gente. Então, se eu salvo, né, usando o Safe Area View, a gente não teve nenhuma diferença aqui no layout. E eu vou estar deixando aqui também, né, a imagem do iOS para você ver que ele realmente foi aplicado aqui o estilo e corrigiu para a gente. Então agora que a gente já corrigiu, né, esse problema de layout, a gente já pode aplicar aqui no fundo, né, nessa tela aqui de fundo, eu vou estar aplicando aqui na nossa pasta assets, né, a gente tem esse arquivo aqui bg.png, que é o background, né, a gente tem aqui o home page, né, que é da tela inicial, com esse texto aqui GIF, e o bg.png, que é só esse gradiente que eu criei. Eu estou usando aqui um PNG, né, que eu já expliquei para vocês na aula passada, que eu não vou estar usando aqui SVG, porque a gente não falou disso aqui do SVG aqui no curso, beleza? Então eu vou copiar aqui da tela inicial, né? A gente tem aqui o image background. Vou copiar ele aqui, vou colar, né? Colocar o nosso Safe Area View dentro, né? Desse image background.
E eu vou criar esse estilo também, né? A gente tem aqui um styles.container no image background, que é basicamente aplicando um flex 1. Então, deixa eu criar aqui, né, um container, um objeto, e eu vou aplicar aqui um flex 1, né, para ele ocupar todo esse espaço em branco. E eu tenho que importar também o image background, né, do React Native. Então, eu salvo isso aqui, clicar aqui em GIF, a gente já tem. Eu estou importando aqui a imagem homepage, né, mas é o bg.png. Salvar, e aqui a gente tem, né, só o gradiente aqui na tela de fundo. Tranquilo? Então agora que a gente fez isso aqui, a gente já pode começar a trabalhar, construir, né, essa nossa tela, esse nosso cabeçalho, que a gente vai precisar de uns ícones, né? E esses ícones a gente vai ter acesso a eles. A gente vai usar uma biblioteca, né? Eu vou dar um Ctrl C aqui para parar o servidor, o emulador, né? E a gente vai usar aqui o npm install, né, para a gente instalar o React Native Vector Icons. Isso aqui é uma biblioteca de ícones, né? Ele vai fornecer para a gente um monte de ícones para a gente estar usando aqui na nossa aplicação. E eu já vou aproveitar e vou instalar também o Axios, que é uma biblioteca para a gente conseguir fazer solicitações HTTP, ou seja, para a gente conseguir estar acessando ali, né, ou as APIs externas e buscando dados. Então a gente vai usar a biblioteca Axios para fazer isso. Então eu vou pressionar Enter aqui, né, para ele fazer essa instalação, e quando instalar eu já volto aí. Então terminou a instalação aqui, né? Aqui foi executado o comando npm install React Native Vector Icons e o Axios, né? Instalou, e eu executei aqui, né, o npm start para a gente abrir novamente aqui o emulador, e já está sendo executado aqui no nosso dispositivo. Tranquilo? Então a gente pode começar aqui pelo site, né? A gente tem aqui o site React Native Vector Icons Directory, que é o diretório desses ícones, né, da biblioteca que a gente acabou de instalar, onde a gente tem a família, né, que por exemplo, essa aqui é a anti-design, e nós temos aqui todos os ícones dessa família, com cada ícone, né, tem o seu respectivo nome. Então, o que eu vou estar usando nesse nosso projeto é a família Ion Icons. Não sei se eu vou achar ela aqui, mas aqui, ó, Ion Icons, e aqui eu vou importar lá do nosso código, né, do React Native Vector Icons, eu vou extrair, né, usando o destructuring somente o Ion Icons, e aí eu vou usar ele para a gente renderizar os ícones para essa nossa barra, para esse nosso cabeçalho, né? Então voltando aqui no código, a gente pode importar aqui do início aqui, né? Eu vou dar um import Ion Icons, né? Ion Icons from React Native Vector Icons, beleza? Então eu vou renderizar esses ícones aqui. Deixa eu abrir aqui também o emulador. Então, como eu importei, né, o Ion Icons, eu vou renderizar aqui no lugar desse nosso texto, né? Eu vou colocar aqui o Ion Icons, beleza? Eu vou usar aqui o self close, que a gente não vai colocar nada aqui dentro, e os atributos aqui, né? Eu vou passar o name, que vai ser o nome desse nosso item, né? Desse nosso ícone, que aqui a gente vai usar o chevron back, beleza? Eu vou passar também a propriedade size, que ela recebe um inteiro, né? Eu vou passar aqui 40 pixels, e a cor também a gente consegue definir por aqui, né? Color, ele vai receber, eu vou passar aqui, né? White, a gente pode passar aqui também o valor hexadecimal, RGB, qualquer um desses. E a gente pode definir também a propriedade onPress, né? A gente vai definir uma função, eu vou definir uma função que não faz nada, mas a gente vai estar usando isso aqui, beleza? Então se eu salvo, abrir aqui a nossa tela resultado, ele deveria mostrar, deixa eu reiniciar a aplicação. Agora apareceu aqui o ícone, né? Esse ícone que a gente acabou de renderizar. Como a gente definiu o onPress, se eu clico aqui ele faz o som, né? O som de pressionado. E a gente vai tá definindo essa função aqui mais tarde. Eu vou importar aqui do React Native também o text input, beleza? E a gente vai colocar ele aqui abaixo desse ícone, text input. A gente pode usar o self close nele também. E a gente pode colocar a gente tem que colocar, né, alguns estilos, algumas propriedades. Eu vou estar passando aqui um placeholder, que é o texto que vai ficar aparecendo nele quando a gente não digitar nada, né? Vai ser pesquisar.
Se eu coloco isso aqui salvo, ele não vai mostrar nada aqui para mim. Deixa eu reiniciar a aplicação. Tá aparecendo aqui, ó, pesquisar. Se eu clico, né, ele abre o teclado. E se eu digito alguma coisa, o pesquisar some. Beleza? Então isso aqui tá bom. Então a gente pode passar aqui também na aula, né, de text input. Eu vou deixar ela aqui para vocês. Caso você não conheça essas propriedades que eu vou usar, lá na aula de text input eu falo mais sobre isso. Mas eu vou passar aqui um auto capitalize. Isso aqui é quando ele deixa a primeira letra da frase maiúscula, né? Eu vou colocar isso aqui como none, para ele não definir nenhuma, para ele não definir, né, as primeiras letras maiúsculas, que a gente pode ver aqui nesse exemplo que a gente digitou aqui, né? Tá bem claro aqui, mas dá para ver. O E ficou maiúsculo, eu vou desativar isso. E também o autocorrect, né? Que é o corretor. Eu vou definir também, ele é um booleano, né? Eu vou definir aqui como false. Beleza? Então eu vou salvar. E a gente tem também as propriedades de valor, para a gente conseguir extrair esse valor, né? Como a gente vai fazer uma requisição para a API, eu preciso ter acesso ao valor, ao que foi digitado nesse text input. E para a gente fazer isso, né, a gente usa o hook use state, a gente tem que gerenciar o estado, né, desse nosso valor, dessa nossa aplicação do text input, para a gente conseguir ter acesso aos dados. Então eu vou passar aqui, né, o value. Esse value vai receber, eu vou definir isso aqui como text. Eu tenho que criar aqui o state, né? Então aqui eu vou tirar esse console log do link. Eu vou colocar aqui vou criar, né? Definir o estado. Date não, é text, né? E o set text. Isso aqui eu vou usar o use state. Vou definir como string vazio, né? O valor inicial. Então o valor aqui é text e o set não, o onChange text, né, que é quando a gente digita alguma coisa, quando o usuário digitar, né, quando esse texto for alterado, o texto que está escrito no text input, beleza? Quando ele for alterado, eu vou executar uma função e essa função recebe o texto, né, o valor, esse texto que foi alterado, e eu vou dar um set text nesse novo value, né, nesse valor novo que o usuário está digitando. Beleza? Então, feito isso aqui, a gente tem acesso, né, na variável text, tudo que o usuário escrever no text input. Então, isso aqui está excelente para a gente. E a gente vai colocar aqui também abaixo outro ícone, né? É o icons também. Então, vou usar o self close. E eu vou definir aqui um name. Esse name vai ser search, né? Um ícone de pesquisar, né? De pesquisa é uma lupa. O size também vai ser 40. Ele é um inteiro, né, 40, e também o color vai ser white. Eu vou passar aqui também o onPress, né, a funçãozinha, até agora eu não vou definir nada aqui para ela fazer, eu só vou estar definindo a função. Então, quando a gente faz isso, nós temos aqui, né, esses três elementos, só que eles estão, né, orientados em coluna, tá tudo um em cima do outro. Então eu tenho que definir isso aqui para eles se organizarem em linha, né, em row. Então, para me fazer isso, eu vou colocar esses três elementos dentro de um view, beleza? Eu vou criar aqui um novo view. E dentro desse view, né, eu vou colocar esses elementos, esses três elementos, e eu vou criar aqui um estilo. Então, esse style aqui, ele vai receber um styles. Eu já criei o ponto container, eu vou criar aqui um styles.cabeçalho, né, para ser esse container do cabeçalho. Então eu vou criar aqui embaixo, né, cabeçalho. Eu vou aplicar aqui um flex direction. Isso aqui vai ser row, né, linha. Então ele vai se organizar em linha. Se você não viu a aula, né, onde eu falo sobre flex direction, eu vou deixar aqui também, caso você não esteja entendendo o que eu estou fazendo. Então, outra propriedade que a gente pode aplicar nesse mesmo container é o justify content. Eu vou colocar aqui um justify content de space between, né, para ele organizar esses três elementos com espaço entre eles, né, para ficar
é igualmente espaçado. Então, se eu salvo, a gente já vê, né, que os ícones ficaram na extremidade e o text input ficou aqui no centro. Então, isso aqui também é excelente para a gente. E eu vou criar aqui também mais um estilo, e esse estilo ele vai ser para o nosso text input. Então, eu vou definir aqui, né, esse style, styles.input, né, vou passar aqui esse estilo, então eu vou criar ele aqui embaixo, input, eu vou passar aqui primeiro, né, eu tenho que definir um flex, né, o flex como 1, e se eu passo o flex como 1, ele é basicamente o flex 1 faz, né, eu também tenho uma aula de flexbox, mas quando eu defino o flex 1, é esse text input, como eu estou definindo um text input, ele vai ocupar todo o espaço em branco que está sobrando. Então, se você perceber, o placeholder, né, o pesquisar, ele foi movido aqui para a esquerda, porque o text input agora ele está cobrindo toda essa área. E para provar aqui para vocês, eu vou definir as bordas. Na verdade, eu não preciso definir as bordas, né? Eu só posso definir uma cor de fundo. Eu defini aqui um background color white. Vou definir essa cor de fundo aqui branco. Se eu salvo, a gente pode ver, né, a caixa aí direitinho. E isso aqui prova, né, que o nosso texto, se eu clico aqui no final, ele abre o teclado do mesmo jeito. Então, isso aqui é excelente para a gente. Eu vou deixar, né, essa cor de fundo branco. Eu vou definir aqui um border radius, né, para ele ficar com as bordas arredondadas, né, o raio da borda. Eu vou definir isso aqui uns 25. Os 25 ficou bem, ficou bom, 25 pixels. Vou colocar aqui também a fonte, né, font size. Vou definir o tamanho da fonte, eu vou colocar aqui uns 20. Aí o pesquisar ficou bom, mas aqui o pesquisar ele está bem no limite aqui, né, da nossa borda, então eu tenho que passar um padding. E o padding, se você viu a aula de padding lá, ele é a borda interna. Eu vou passar um padding aqui de talvez 20 pixels, o 20 fica bom, só que eu quero um padding só na horizontal, né, eu não quero na vertical. Então vou passar aqui o padding horizontal, né, salvar. Aí ele ficou com uma borda bem boa que ficou bem apresentável, né? Eu gostei desse resultado aqui. Então, com isso aqui a gente completa, né, o nosso layout do cabeçalho. O cabeçalho em si ele vai ser isso. Quando a gente pesquisar, a gente vai mostrar um texto aqui embaixo, né, mostrando o que foi pesquisado. Mas para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou dividir essa aula em mais partes, né? Então, na próxima aula, eu vou estar criando aqui, eu vou estar fazendo, né, a solicitação para a nossa API, né, para a API do GIF, vou estar pegando os dados de lá e também vou estar mostrando aqui, vou estar criando, né, o indicador aqui nessa parte inferior, que vai mostrar para a gente o que foi pesquisado. Tranquilo? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso, muito obrigado e até a próxima.